Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou responder para vocês a questão que eu coloquei ontem a respeito desses dois conteúdos que geram muitas dúvidas, que são a oração subordinada adverbial causal e a oração coordenada sindética explicativa. E por gerarem muitas dúvidas, as bancas amam cobrar esses conteúdos nas suas provas. E por que que eles geram tantas dúvidas assim? Porque ambas, tanto a subordinada adverbial causal quanto a coordenada sindética explicativa, são iniciadas pelos mesmos conectivos. Você vê o porquê tanto na subordinada adverbial causal quanto na oração coordenada sindética explicativa. Da mesma forma, você vê o pois, você vê o porquanto, que pode trazer ideia de causa ou que pode trazer ideia de explicação. Então, o que você precisa observar? Você precisa observar duas situações. A primeira é se na oração em que não aparece o conectivo, não aparece o porquê, não aparece o pois, não aparece o porquanto. Na oração que não aparece, em que não aparece o conectivo, você tem que observar se aparece um verbo no imperativo. O que é um verbo no imperativo? É o verbo que traz ideia de ordem, de conselho. Então, imperativo você lembra de imperador, aquele que ordena. Então, quando nessa oração aparecer um verbo que te traz ideia de ordem, ou se essa oração te trouxer uma ideia de desejo, então sempre a oração seguinte, né, que estiver com o conectivo, ela vai ser uma oração coordenada, sindética, explicativa. Sempre. Então, apareceu um verbo que te traz ideia de ordem, ou se essa oração te traz ideia de desejo, então a outra oração, né, a que possui o conectivo, ela vai ser classificada como oração coordenada, sindética, explicativa. E quando não aparecer esse verbo que traz ideia de ordem, e quando essa oração não me trouxer ideia de desejo, o que eu faço? Você vai observar a segunda situação, que é de causa e consequência. Se a oração que te traz o conectivo, ela também te apresentar, te trouxer uma ideia de causa, então ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial causal. Essa ideia de causa tende a aparecer na oração em que aparecer também o conectivo. Então vamos observar aqui. Estude bastante, porque teremos prova amanhã. Então, nesta primeira oração aqui, eu tenho o verbo estude. Quando eu te falo assim, estude bastante, te transmite ideia de ordem. Então, se apareceu ideia de ordem aqui, a outra oração, na qual eu tenho aqui o conectivo, ela é classificada como uma oração coordenada, sindética e explicativa. Olha a próxima. Venha para casa, porque sua mãe chegou. Então, eu tenho aqui o porquê. O porquê, ele pode me trazer ideia de causa, ele pode me trazer ideia de explicação. O que você tem de observar primeiro? Se aparece um verbo no imperativo ou se a oração me traz uma ideia de desejo. Quando eu digo aqui, venha para casa, transmite ideia de ordem. Então, esse verbo, ele está no imperativo. Isso me indica que a segunda oração, na qual aparece conectivo, ela é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Vamos para a próxima. Não fale alto, porque a criança está dormindo. Então, eu tenho aqui esse verbo, fale. Quando eu te digo não fale alto, te traz ideia de ordem. Se me traz ideia de ordem, a oração na qual aparece o conectivo, ela vai ser uma oração coordenada, sindética e explicativa. Próxima. Tomara que ele venha, porque eu estou com saudade. Tomara que ele venha, tomara que ele venha. Me traz ideia de desejo. Então, quando eu digo tomara que ele venha, transmite ideia de desejo. Se transmitiu ideia de desejo,
A oração na qual aparece conectivo também é oração coordenada, sindética e explicativa. Então, isso é o que eu vou observar primeiro. Se a oração me traz um verbo que esteja no imperativo, transmitindo ideia de ordem, ou se ela me traz uma ideia de desejo. Se for assim, ela vai ser coordenada, sindética e explicativa. Agora, vamos ver a próxima. Ela memorizou o conteúdo, porque fez bastantes questões. Então, agora, quando eu digo ela memorizou o conteúdo, eu tenho aqui um verbo que me traz ideia de ordem? Não. Eu tenho uma ideia de desejo? Também não. Então, eu vou observar a questão da causa e consequência. Lembrando que a causa é o que vem primeiro, que gera uma consequência. Então, a causa gera a consequência. A causa é o que vem primeiro e te traz uma consequência. Então, se eu não tenho aqui um verbo que esteja no imperativo, né, trazendo ideia de ordem, e nem uma ideia de desejo, não tenho nessa oração uma ideia de desejo, eu vou observar a ideia de causa e consequência. Se na oração em que apareceu o conectivo, eu tiver ali também uma ideia de causa, então essa oração será subordinada adverbial causal. Se eu não tiver essa ideia de causa, ela vai ser uma oração coordenada, sindética e explicativa. Então vamos lá. A causa gera a consequência. Então ela vem primeiro. O que aconteceu primeiro? Primeiro, ela fez bastantes questões ou primeiro ela memorizou o conteúdo? Quando eu digo ela memorizou o conteúdo, porque fez bastantes questões. Então, ela só conseguiu isso daqui, memorizar o conteúdo, por causa disso. Então, nesta oração aqui, eu tenho uma ideia de causa. Então, esta oração ela é classificada como oração subordinada, adverbial, causal, porque ela me trouxe uma ideia de causa. Vamos ver a próxima. Eu sorri porque eu o vi. Na oração eu sorri, eu tenho de observar se eu tenho um verbo que dá ideia de ordem. Eu tenho esse verbo? Não, não me traz ideia de ordem. Não me traz ideia de desejo. Então, eu vou observar causa e consequência. Eu sorri porque eu o vi. O que aconteceu primeiro? Primeiro eu sorri ou primeiro eu vi? Primeiro eu ouvi. O fato de tê-lo visto gerou essa consequência aqui. Então, a causa está aqui onde eu tenho o conectivo porquê. Se a causa está aqui, então eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal, ok? A próxima questão aí foi a que eu coloquei para vocês ontem. Choveu porque a rua está molhada. Eu tenho o conectivo porquê aqui. O porquê pode me trazer ideia de causa, o porquê pode me trazer ideia de explicação. Então, o que eu vou observar primeiro? Se nessa oração aqui anterior eu tenho um verbo que me dê ideia de ordem. Quando eu digo choveu, traz ideia de ordem? Não. Te traz ideia de desejo? Não. Então, eu vou observar causa e consequência. Choveu porque a rua está molhada. O que aconteceu primeiro? Primeiro a rua ficou molhada ou primeiro choveu? Primeiro choveu. Então, primeiro, que vem primeiro é a causa. A causa apareceu aqui, não apareceu onde está o conectivo. Então, essa oração ela é classificada como uma oração coordenada, sindética e explicativa, porque a causa não apareceu onde está o conectivo. A causa apareceu na oração anterior. Próxima. Ela acertou a questão porque sorriu. Então, novamente, eu tenho o conectivo porque, que pode me dar ideia de causa, que pode me dar ideia de explicação.
Vou observar a primeira situação, que é em relação ao verbo. Quando eu digo, ela acertou a questão. Acertou, me traz ideia de ordem? Não. Essa oração também não me traz ideia de desejo. Então, eu vou observar a segunda situação, que é em relação a causa e consequência. Ela acertou a questão porque sorriu. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro ela sorriu ou primeiro ela acertou a questão? Primeiro ela acertou a questão. Então, a causa está aqui nessa oração. Não está aqui onde aparece o conectivo. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada, sindética e explicativa. Próxima. Ela acertou... Perdão, próxima. Preste atenção, pois isso é importante. Então, relembrando aí, eu tenho aqui o pois, né? O pois, que também é uma conjunção, é um conectivo, que pode nos trazer ideia de causa e que pode nos trazer ideia de explicação. Então, eu vou observar o verbo aqui. Quando eu digo preste atenção, esse preste, esse verbo, ele está me dando ideia, me trazendo ideia de ordem. Preste atenção, é uma ordem. Então, se apareceu aqui uma ideia de ordem, essa oração, né, em que apareceu o conectivo, ela só pode ser oração coordenada, sindética e explicativa. Próxima, vamos embora, pois irá chover. Então, quando eu digo vamos embora, dá ideia de ordem. Se apareceu ideia de ordem aqui, a próxima oração, ela só pode ser oração coordenada, sindética e explicativa. Agora vamos para a penúltima. Ele se machucou, pois caiu. Eu tenho pois, pode dar ideia de causa, pode dar ideia de explicação. Então, eu vou observar a primeira situação, se há verbo no imperativo. Quando eu digo ele se machucou, eu tenho ideia de ordem? Não. Essa oração me traz uma ideia de desejo? Não. Então, eu vou observar causa e consequência. O que aconteceu primeiro? Primeiro ele se machucou ou primeiro ele caiu? Primeiro ele caiu. O fato de ele ter caído gerou essa consequência. Então, a causa apareceu onde está o conectivo. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal. E a última, ela é noiva, pois usa aliança na mão direita. E aí? O que você acha? Nós temos aqui